Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, vamos fazer um balanço aí do domingo, das manifestações que aconteceram, né, em cerca de 200 cidades, embora não com uma multidão de outras manifestações de protesto, e principalmente a atitude do presidente da República. Bom dia. Tudo bom, Zé Paulo? Olha, sabe aquela história da pessoa que vai na festa da empresa na noite anterior e passa do ponto, né? Sobe na mesa, faz coisas que não devia, e no outro dia de manhã tem que encarar os colegas no escritório. Né? Passou do ponto, vai ter que encarar a turma no outro dia no serviço. Quer dizer, um pouco aconteceu ontem com o presidente Bolsonaro. Ele foi no entusiasmo das manifestações. As manifestações tocaram um pouco na vaidade do presidente Bolsonaro. De fato, quer dizer, não eram manifestações que tinham sido convocadas pela maioria dos grupos lá que formam a base bolsonarista. Muitos grupos tinham cancelado, inclusive, alguns mantiveram. Eram desaconselhados pelas autoridades na área sanitária, área de saúde. O próprio presidente Bolsonaro tinha aconselhado o pessoal a não ir para a rua. Né? Mesmo assim, você teve algumas cidades com milhares de pessoas nas ruas. Aí tem notícia de mais de 250 cidades onde houve manifestações. Então é uma demonstração real de força política do presidente Bolsonaro. Né? Se tivesse em campanha eleitoral, se a gente estivesse falando aí 2, 3 meses antes da eleição, fazia sentido, né? Faz campanha, mídia social, né, mobilização, mas o problema é assim, o Brasil está no momento de uma crise sanitária aguda, iniciando um processo, o próprio governo recomenda que as pessoas não façam aglomerações, não saiam, não façam isso, etc. E o presidente Bolsonaro dá essa demonstração. Então eu não tenho muito a acrescentar aqui, é uma atitude de altíssimo risco que o presidente tomou, né, na minha visão irresponsável, quer dizer, como atitude do chefe de Estado, que deveria dar um exemplo. Ele deveria ter ido para a internet, recomendado às pessoas a não saírem às ruas, a voltarem para casa, a tomarem cuidado, ter dito que ele daria o exemplo, enfim, não fez. Né? O problema é que, qual é o impacto que isso tem na semana? Você tem uma semana no Congresso extremamente importante para o governo. Só para dar uns exemplos, tem 9 vetos para serem votados, que estão trancando a pauta do Congresso. Vetos importantes. Vamos lá. Semana passada, o governo levou uma bola nas costas, onde o Congresso aprovou mais de 20 bilhões potencial de despesa, dobrando lá a fatia de beneficiários do benefício de prestação continuada, do BPC. Né? 20 bilhões. O governo foi salvo pelo ministro Bruno Dantas, do TCU, que suspendeu a vigência porque não tem fonte orçamentária. Foi uma atitude irresponsável do Congresso, não é? Mas, na verdade, porque o governo não tem base, o governo não tem potência no Congresso. Agora, tem muita bola nas costas para levar essa semana. Por exemplo, um projeto que estende o 13º do Bolsa Família para o BPC também. Vai ser votado, o 13º do Bolsa Família pode estender para o BPC. E só aí você tem mais uma conta que chega perto de 5 bi a mais. Isso é só um pequeno exemplo. Você tem o ministro Paulo Guedes que vai na comissão especial da reforma tributária no Senado. Se é que ela vai acontecer em função das restrições. É um embate duro. Daí a gente vai ver que a comissão essa da reforma tributária no Senado, ela não é uma comissão de consenso, vai ser um debate muito duro. Tem 24% ali da comissão que são de oposição. Você tem a votação, está na pauta do Senado, 2 PECs fundamentais para o governo. A primeira PEC dos fundos, está pronta para votar no Senado, no plenário, foi aprovada pela CCJ, e a PEC da autonomia do Banco Central. Nesse momento, você aprovar a PEC dos fundos e a PEC, mesmo que seja em primeiro turno, e você tem um caminho grande na Câmara, você aprovar 2 PECs, uma delas é do Plano Mais Brasil, é fundamental para o governo. Quer dizer, no momento que o governo tem pautas que são essenciais, e vamos lá, tem a votação, que teoricamente vai acontecer amanhã, com uma sessão conjunta do Congresso, dos projetos de leis que regulamentam lá o orçamento impositivo, para resolver, no fundo, o problema que causou toda essa crise, causou toda essa confusão das manifestações, enfim, que é a repartição do orçamento que a gente várias vezes analisou aqui. Então é um momento duríssimo no Congresso Nacional, é um momento chave para o governo, e o que o presidente Bolsonaro faz? Ontem, numa entrevista, ele diz o seguinte: se o Rodrigo Maia e o senador Alcolumbre não estão satisfeitos, eu digo para eles, vão para a rua, para vocês verem como vocês vão ser recebidos. Quer dizer, então ele fez uma provocação direta,
né, aos dois líderes, dos quais o governo depende quase 100% essa semana no Congresso. Então é uma situação muito, muito difícil politicamente que a gente está vivendo, e de novo o governo está inteiramente nas mãos da boa vontade do Congresso. Só para informar que o dólar abriu em alta agora, cotado a R$ 4,95. Ô, Schiller, tem muita profissão que não vai parar, né? Bombeiro, policial, jornalista, tem muita gente que não pode parar. A área da momento. saúde, principalmente. A área da saúde, né? Exatamente, Zé Paulo, muito bem lembrado. Não é hora do Congresso Nacional, na sua opinião, tirando aqui, eu concordo com tudo que você disse aí em relação ao Bolsonaro, a gente já falou sobre isso aqui, para a gente avançar no tema. Não é hora do Congresso Nacional dar uma resposta positiva à sociedade, até aqueles que de alguma forma ensaiaram uma manifestação contra o Legislativo, tem como se achar um caminho aí para a gente discutir questões urgentes para o país no parlamento e tentar enfrentar com o mínimo impacto esse problema do coronavírus, Schiller? Olha, o governo vai anunciar hoje uma série de medidas de emergência, né? Como disse o ex-ministro Delfim Neto, a PEC do teto não impede despesas extraordinárias em situação de emergência, enfim, então não há por aí o problema não é dinheiro nesse momento, né? Quer dizer, o governo pode realocar recursos, pode fazer antecipação lá do 13º da Previdência Social, pode liberar FGTS, vai liberar linhas de crédito na Caixa Federal, no Banco do Brasil, vai reduzir a alíquota de importação de equipamentos médicos. Muitas coisas já foram anunciadas, hoje o governo vai anunciar muito mais coisas. Boa parte dessas questões não depende do Congresso Nacional, e as que dependerem não vão ter resistência no Congresso, né? Há uma comoção nacional, e nesse ponto acho que haverá consenso. O problema é que existe uma outra agenda, o ministro Paulo Guedes ele falou bem, quer dizer, uma das melhores, foi mal entendido como de hábito, né? Mas ele colocou uma questão correta. Nesse momento, uma boa resposta do ponto de vista econômico, não estou dizendo de emergência, de saúde pública, mas do ponto de vista econômico, de médio prazo, o Brasil vai entrar num processo de recessão, a economia global vai entrar num processo de recessão, ou seja, a aprovação de reformas nesse momento aponta para o futuro, é importante, melhora o clima, ou seja, mostra que o Brasil não paralisa, que o sistema político brasileiro não está paralisado. Então, por exemplo, está na discussão da CCJ no Senado a PEC emergencial. A PEC emergencial é unânime. Quer dizer, você tem 10 entre 10 economistas, né, que entendem do assunto, que dizem o seguinte: se não aprovar a PEC emergencial, você tem uma inviabilização do orçamento, inclusive a médio prazo do teto. Agora, na discussão da CCJ, digamos assim, há um certo movimento para eliminar da PEC emergencial o item mais importante, que é a possibilidade da redução das jornadas de vencimento dos servidores públicos. É uma medida duríssima, tá? Mas segundo o próprio senador Euvício Guimarães, que é o relator da PEC, sem isso a PEC perde sentido. Só estou dando um exemplo aqui, quer dizer, então você tem uma pauta no Congresso que depois, de novo, que demanda uma articulação muito boa entre o governo e o Congresso, né? O que não está acontecendo. Então, eu diria, para responder a tua pergunta, pede-se ao Congresso nesse momento, espera-se do Congresso nesse momento, que ele tenha a responsabilidade, né, a serenidade que, na minha visão, o presidente Bolsonaro não vem demonstrando. Fernando Schiller conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ele volta ao longo da programação para falar mais conosco sobre a política brasileira. Grande abraço para você, Schiller. Abraço.